A EPAGRE e a Pesquisa e Extensão Rural Pública. 65 anos de apoio ao cooperativismo e associativismo em Santa Catarina. Autores: Célio Haverroth e Márcio Antônio de Mello. A cooperação é uma marca indiscutível da agropecuária catarinense. Na constituição das diversas formas organizativas no Estado, destacam-se dois períodos históricos. O primeiro nas décadas de 1960 e 1970, com a formação de cooperativas com o objetivo de melhorar o acesso aos insumos agrícolas e organizar a comercialização dos produtos. O segundo, a partir de 1990 até os dias atuais, na organização de redes de cooperação, com o objetivo de buscar alternativas para os agricultores excluídos das cadeias produtivas tradicionais. Das cooperativas organizadas no primeiro período, a OSESC 2021 relata que em 2020 havia 46 cooperativas agropecuárias filiadas com 73.539 associados e 48.287 empregados diretos. O movimento econômico dessas cooperativas em 2020 foi de 34,4 bilhões de reais. Do segundo movimento, Reuter et al., 2019, páginas 52 e 53, identificaram 194 redes de cooperação da agricultura familiar, abrangendo 15.759 associados, com valor bruto anual comercializado de aproximadamente 256 milhões de reais. Diferentes formas jurídicas e organizacionais são utilizadas pelas redes, como cooperativas descentralizadas, associações, cooperativas por produtos, condomínios e outras. Neste artigo, abordamos a contribuição da pesquisa e da extensão rural pública de Santa Catarina na constituição e no fortalecimento dessa importante estrutura organizativa. Trajetória histórica da extensão rural e da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. A extensão rural pública foi implantada no Brasil nas décadas de 1940 e 1950, sendo pioneira a Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais, ACAR Minas Gerais, criada em 1948. Em 1956, foi criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ABCAR, que congregou as associações estaduais. O processo de criação do sistema brasileiro foi tutelado pela americana American International Association, AIA, que utilizou como modelos referenciais as organizações norte-americanas Cooperative Extension Service e Farm Security Administration. O modelo operacional da assistência técnica e extensão rural no Brasil passou por momentos distintos, conforme Rodrigues, 1997, páginas 120 e 121. Até metade da década de 1960, o planejamento das atividades partia da situação em que se encontravam as famílias, com a definição de alternativas a serem perseguidas. Naquele período, os temas mais trabalhados eram os relacionados à produção de alimentos, à alimentação das famílias, saúde, saneamento e melhorias nos sistemas de cultivo. Na segunda fase, as prioridades estavam associadas aos planos governamentais de desenvolvimento rural integrado, prevalecendo então a difusão de tecnologias para a agropecuária, associada ao crédito rural. A crise econômica dos anos 1980, associada ao movimento ambiental, provocou mudanças na extensão rural na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável, em que o extensionista passa a ter a função de interlocutor de um relacionamento dialógico horizontal e democrático. Atualmente, a extensão rural pública reflete o resultado de sua trajetória histórica, com predominância de estratégias mais sistêmicas, participativas e de valorização dos diferentes conhecimentos, o técnico-científico e o de agricultores e agricultoras. Em Santa Catarina, o Serviço de Extensão Rural foi implantado em 1956, através do Escritório Técnico de Agricultura, ETA, então denominado ETA Projeto 17, por ser o 17º projeto implantado no país com o mesmo objetivo. Em 1957, foi criada a Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, a Caresc, que até a extinção do ETA se chamava ETA Projeto 17, a Caresc, e posteriormente a Caresc. Segundo Linger, 2020, página 20,
Nos primeiros anos da Acaresc, além da expressividade do trabalho em economia doméstica, foram focadas ações em conservação do solo, suinocultura, avicultura, gado leiteiro, milho, arroz irrigado, feijão, batata inglesa, trigo, soja, fruticultura, olericultura e silvicultura. A transformação do sistema de criação de suíno tipo banha para suíno tipo carne, por exemplo, teve início com o trabalho da Acaresc naquele período. Por sua vez, a estrutura pública de pesquisa agropecuária em Santa Catarina, conforme Santos, 2011, página 40, tem o primeiro registro em 1895, com a criação da Estação Agronômica do Estado em Blumenau, voltada para a cultura do fumo e extinta em 1920. A partir da década de 1930, o Ministério da Agricultura implantou estações experimentais no estado. Lages, 1934, voltada à produção animal; Videira, 1936, voltada à fruticultura temperada; Caçador, 1937, focada no trigo; Uruçanga, 1943, que tinha como objeto a vitivinicultura; e Chapecó, 1948, essa como posto agropecuário. A partir da década de 1960, o governo estadual também tomou a iniciativa de implantar unidades de pesquisa, iniciando por Rio do Sul, depois Jaguaruna e São Joaquim. Ainda na década de 1960, as unidades federais e estaduais criaram, de maneira informal, a Rede Experimental Catarinense. Na década de 1970, as dificuldades encontradas pelo fato de as tecnologias preconizadas pela extensão rural não estarem adaptadas à realidade brasileira levaram o poder público a investir no fortalecimento da pesquisa agropecuária, surgindo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, além de estruturas estaduais. Em Santa Catarina, foi criada em 1975 a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, EMPASC, que absorveu as 5 unidades federais e 3 estaduais existentes. A Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina, a Carpesc, foi criada em 1968 e tinha como objetivo primordial a execução de um programa de assistência técnica, econômica e social para os profissionais da pesca, visando elevar a produtividade de seu trabalho, melhorar suas condições de vida e promover o desenvolvimento e progresso das comunidades pesqueiras do Estado. O Instituto de Apicultura de Santa Catarina, IASC, foi instituído em 13 de outubro de 1981, como parte integrante da estrutura da Secretaria de Agricultura e de Abastecimento de Santa Catarina. Seu objetivo era executar a política de desenvolvimento e aperfeiçoamento da produção apícola no Estado, bem como incentivar o consumo do mel. Em 1991, a Caresc, Empasc, a Carpesc e IASC foram unificadas com a criação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, que passou a ser a executora das ações públicas de pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira em Santa Catarina. Em 2005, a EPAGRE incorporou também o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola de Santa Catarina, Instituto CEPA. Surgimento das cooperativas agropecuárias em Santa Catarina. Desde a criação do Serviço Público de Extensão Rural em Santa Catarina, as ações tiveram como foco a promoção da produção agropecuária, bem como a organização dos agricultores com o objetivo de estimular o espírito do trabalho associativo e, dessa maneira, encontrar formas mais justas de comercialização da produção. Conforme o Linger, 2006, página 42, o associativismo é uma importante marca de serviço de extensão rural de Santa Catarina e vem sendo trabalhado desde os seus primórdios, conforme o breve histórico descrito anteriormente. A organização de grupos de agricultores, agricultoras e de jovens rurais sempre esteve presente nos planos de trabalho dos escritórios municipais da extensão rural catarinense e resultou na criação de formas associativas no meio rural, a exemplo dos condomínios, sindicalismo rural e, sobretudo, do forte cooperativismo agropecuário catarinense. Uma das bases para a constituição das cooperativas era a formação de grupos organizados de agricultores e a capacitação de lideranças promovidas pela extensão rural. Muitas lideranças surgiram a partir do trabalho com a juventude rural, através dos clubes 4S, por exemplo. De acordo com Duzi,
2021, a empresa sempre esteve presente e atuante na orientação e suporte às ações de associativismo e cooperativismo em todo o estado, o que contribuiu muito para a situação atual em que Santa Catarina é referência nacional. A razão principal do apoio da Caresc à constituição de cooperativas foi a identificação, nas atividades de planejamento da extensão rural, de que havia muitas dificuldades enfrentadas pelos agricultores na aquisição de insumos e na comercialização dos produtos. Conforme a Arns, 2010, página 71, a maioria das grandes cooperativas existentes atualmente em toda a região oeste catarinense surgiu a partir de 1967, como a Cooperalfa, Chapecó, 1967, Copérdia, Concórdia, 1968, Cooper-1, Palmitos, 1933, Auriverde, Cunha Porã, 1968, Cooper Itaipu, Pinhalzinho, 1969, Cooper Rio, Joaçaba, 1969, Caslo, São Lourenço do Oeste, 1975. Essa última, embora não tenha incorporado nenhuma outra cooperativa, abrange vários municípios, a maioria emancipada de São Lourenço do Oeste. Todas elas podem ser consideradas regionais a partir desse período, pois incorporaram as cooperativas de municípios vizinhos. De acordo com o Ollinger, 2020, página 51, antes da década de 1950, só havia poucas cooperativas e todas por produto, como as cooperativas dos produtores de mate, de fumo e dos madeireiros. Os produtores de arroz do Vale do Itajaí e do sul do estado manifestaram, no início da implantação da extensão rural pela Caresc, a preocupação com a oscilação dos preços pagos pelos donos de engenho. Como alternativa, o extensionista da Caresc, Afonso Bach, orientou na década de 1960 a organização de 9 cooperativas agropecuárias no sul do estado, que seriam as primeiras cooperativas agropecuárias de Santa Catarina. Na constituição em 1970 da Cooper Campus, a Caresc teve participação direta, através da atuação do coordenador regional de cooperativismo, João Augusto Vieira de Oliveira, do extensionista local de Campos Novos e de um decidido grupo de lideranças locais, conforme relato de Oliveira, 2021. Em inúmeras reuniões foram concebidos os projetos técnico e financeiro, assim como encaminhadas as tratativas junto à então Cibrazen para a cessão de uma unidade desativada existente em Campos Novos, para beneficiamento de grãos, trigo, soja, milho, feijão, etc. Outro exemplo de apoio da Caresc foi a organização da Cooperativa de Rodeio, Oliveira, 2021. Inicialmente foi implantada na cooperativa uma seção de fornecimento de insumos aos associados, sementes, fertilizantes, defensivos, equipamentos, utensílios, etc. Essa cooperativa não chegou a estruturar seu engenho de arroz, como era o projeto inicial, pois foi, em seguida, juntamente com a cooperativa de Ascurra, incorporada a Cooperativa Regional Agropecuária Alto Vale do Itajaí Limitada, Cravil. Na constituição da Cooper Norte, de Mafra, um intenso trabalho de base foi realizado junto aos agricultores com a participação da Coordenação Regional de Cooperativismo da Caresc e da equipe de extensionistas da região de Mafra, apoiadas fortemente pelo então Supervisor Regional da Caresc. Segundo Oliveira, 2021, foram realizadas mais de 200 reuniões de motivação e formação, que contaram com a participação de mais de 2.000 agricultores, culminando na fundação da cooperativa por um grupo inicial de pouco menos de 200 associados. Paralelamente, foi elaborado o projeto técnico e financeiro da unidade de produção, instalada em uma unidade governamental de produção de sementes existente em Mafra, cedida e transformada em unidade de processamento de grãos, especialmente feijão. Em Canoinhas, foram realizadas 84 reuniões para organizar a cooperativa com o apoio da Caresc, conforme Duzi, 2021. A Caresc também elaborou o projeto de financiamento para que os agricultores pudessem integralizar as cotas partes, para a constituição do capital inicial da cooperativa. Atualmente, é incontestável a importância das cooperativas para o setor agropecuário catarinense. A mudança provocada pela organização dos produtores pode ser exemplificada pela cadeia produtiva do arroz, em que antes haviam muitos engenhos que adquiriam o produto para ser processado e comercializado numa relação de grande exploração dos agricultores.
Com a criação das cooperativas, o mercado foi organizado de forma mais justa e segura, permanecendo ativos os engenhos mais profissionalizados e as cooperativas mais organizadas. O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, e a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECOAGRO, também tiveram o apoio da Caresc, inclusive com a cedência de funcionários em sua fase inicial. Além do cooperativismo, a atuação da extensão rural pública em Santa Catarina teve e tem grande importância no apoio a outras formas de organização, como o associativismo e o sindicalismo. Na Constituição dos Sindicatos Rurais e da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, a Caresc envolveu-se diretamente em todo o processo. Na Constituição dos Sindicatos vinculados à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, FETRAF, e à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, a participação da Caresc e da EPAGRE foi localizada e contou com o apoio e iniciativas de alguns escritórios municipais do Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina. Entre as formas de associativismo preconizadas e apoiadas pela Extensão Rural em Santa Catarina, destacam-se, conforme Dalbello, 2021, a organização e implementação dos grupos de máquinas, compra e utilização em conjunto de máquinas e equipamentos, organização e implementação de condomínios de suínos, de armazéns e secadores comunitários ou de grupos de agricultores para diversas finalidades. O apoio após a constituição das cooperativas. Após a constituição das cooperativas, percebeu-se a necessidade da continuidade do apoio pela extensão rural. As ações desenvolvidas pela extensão rural eram as mais diversas, como apoio técnico em armazenagem, legislação, burocracia, elaboração das atas, orientações ao Conselho Fiscal, articulação com outras instituições e entidades, entre outros. Para esse trabalho, DUSE 2021 relata que eram constituídas as coordenações de cooperativismo, formadas por um engenheiro agrônomo e um técnico em contabilidade. A atuação dessa equipe era tanto diretamente com as cooperativas constituídas ou em constituição, como em apoio às equipes dos escritórios locais da Caresc. Haviam coordenações de cooperativismo em Chapecó, Mafra, depois Jaraguá do Sul, Criciúma, Lages e Itajaí. Posteriormente, foram criadas coordenações também em Rio do Sul, Videira e Tubarão. Durante o governo de Antônio Carlos Conder Reis, 1975 a 1979, a Caresc passou por algumas mudanças em sua atuação estratégica em relação ao cooperativismo, deixando de atuar diretamente na área de gestão e priorizando as áreas técnicas, como armazenagem e sistemas de produção. Para ilustrar este trabalho, citamos aqui o caso da recuperação da cooperativa de Ascurra, no final da década de 1960, relatado por Oliveira, 2021. A cooperativa então sobrevivia com grandes dificuldades, praticamente paralisada, devido à má administração. Na reorganização e recuperação da cooperativa, foi desenvolvido intenso trabalho com os associados, desde Ascurra até Pouso Redondo, com o objetivo de recuperar a confiança dos cooperados na entidade. Simultaneamente, foi realizado um trabalho de recuperação do engenho de arroz com aquisição de novas máquinas e equipamentos e reorganização da gestão da unidade de beneficiamento. Essa tarefa contou com a participação importante de outros extensionistas da Caresc e o decidido apoio do supervisor regional da Caresc em Timbó. O trabalho teve êxito, havendo grande número de associados voltando a operar com a cooperativa e tendo como um resultado direto os mercados do arroz beneficiados sendo recuperados. Posteriormente, a unidade foi incorporada pela Cravil. Com a aproximação entre as cooperativas e a extensão rural, muitas vezes, extensionistas e contadores eram cedidos para atuação exclusiva nas cooperativas ou mesmo deixavam a Caresc e eram contratados diretamente pelas cooperativas, muitos chegando a cargos executivos na linha de frente nessas organizações, conforme relata DUSE 2021. DUSE 2021 também lembra do caso de uma das maiores lideranças históricas do cooperativismo catarinense, Mário Lansnaster, que iniciou sua carreira como extensionista da Caresc, em que atuou como coordenador de suinocultura na região de Chapecó.
O jovem extensionista investiu numa granja própria de suínos e associou-se à Cooper Alpha, onde passou a exercer liderança, chegando à presidência da Cooper Central, a qual a Cooper Alpha é associada. A cadeia de suínos. A Caresc teve um papel fundamental na reorganização e dinamização da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, ACCS, trabalho realizado no âmbito de convênio firmado entre as duas organizações. Conforme o relato de Oliveira, 2021, um grupo de técnicos foi colocado à disposição da associação para atuar na inspeção de reprodutores registrados, no registro genealógico de suínos, na testagem de reprodutores e de rações comerciais, bem como nos trabalhos inerentes à secretaria executiva da entidade. Os técnicos receberam também os respectivos veículos para o serviço, ficando as despesas operacionais por conta da associação. Um técnico foi igualmente colocado à disposição da Cooperativa Central em Chapecó para o trabalho pioneiro de tipificação de carcaças, que contou com o apoio do Canadá. Os suínos até então eram comercializados com base na raça e apreciação visual dos animais vivos. A tipificação de carcaças foi um avanço para os objetivos de produção de animais tipo carne em Santa Catarina. Parte da repercussão do trabalho dessa equipe, de aproximadamente 20 técnicos atuando na ACCS, foi um intenso trabalho no sentido da modernização da suinicultura catarinense, visando a produção de suínos tipo carne. Foi um período em que Santa Catarina assumiu a liderança nacional na produção de suínos, com grandes alterações na organização da produção e na consolidação das integrações, nos avanços na genética, no manejo, na sanidade e no processamento de carnes, proporcionado por um parque industrial competitivo. Nessa época, ocorreu a criação do Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves da Embrapa, CNPSA, cujo primeiro local de trabalho foi na sede da ACCS, em Concórdia. O processo de modernização da suinocultura catarinense, com grande intensificação da produção, teve duas faces. De um lado, trouxe a competitividade e liderança de Santa Catarina no setor, e de outro lado, provocou a saída de muitos pequenos suinocultores da atividade. De um contingente original de aproximadamente 60 mil suinocultores, restaram apenas cerca de 10 mil atualmente. Naturalmente, nem todos esses suinocultores permaneceriam na atividade, decorrência lógica da intensificação, sem prejuízo do volume e da qualidade da produção, que teve grande incremento no período. Mas as consequências dessa modernização excludente poderiam, a exemplo de países europeus no pós-guerra, como a França, ser minimizadas pela agricultura de grupo. A partir dessa realidade, foi então concebida a ideia da criação de condomínios de suinocultura, forma de produção associativa visando incorporar os pequenos suinocultores em risco de ficar fora da atividade, devido principalmente a problemas de escala, produtividade e qualidade da produção. Entre 1982 e 1991, foram criadas 157 sociedades de produção de suínos em condomínio, em 51 municípios de Santa Catarina, com o valioso trabalho de campo de um grupo de 6 coordenadores regionais de suinocultura e inúmeros extensionistas locais da Caresc. O trabalho de organização de condomínios de suinocultura teve como objetivo conferir às pequenas explorações suinícolas uma maior resistência, permitindo-lhes a absorção do progresso técnico em grau necessário e suficiente para sua viabilização nesse momento de intensa modernização e intensificação da atividade em Santa Catarina. Segundo Pessoa, 2021, na região oeste, o trabalho iniciou com a instalação de uma unidade de produção de leitões no Centro de Treinamento de Chapecó, entre os anos de 1978 e 1980, que serviu de referência para a demonstração e capacitação de agricultores. O desempenho dessas organizações em geral foi bom, não obstante, o ambiente externo nem sempre favorável às iniciativas de produção em grupo. Diversas reuniões eram feitas com grupos de pequenos suinocultores dispostos a trabalhar em condomínio, para modernizar suas explorações em desvantagem técnica e econômica, baixa produtividade, baixa qualidade dos animais produzidos. O projeto recebeu o apoio do BNDES, com financiamento subsidiado para a construção das unidades de produção de leitões, UPL, para 60 matrizes cada uma.
Os plantéis individuais de animais, formados por 4 a 6 matrizes, eram então substituídos por um plantel de 60 matrizes e cachaços selecionados, colocados na unidade associativa. Um tratador, em geral um jovem agricultor, era contratado pela sociedade para cuidar dos animais. As instalações eram construídas em terreno desmembrado em favor do condomínio. As despesas da criação eram divididas entre os sócios, dando direito a cada sócio de receber, mensalmente, uma cota de leitões desmamados, que então eram recriados e terminados nas respectivas unidades individuais de terminação, UT, reformadas e adaptadas para oferecer as melhores condições de terminação dos animais, comercializados então junto às empresas do setor. O modelo era apropriado do ponto de vista ambiental, porque a maior parte dos dejetos, fase de terminação, ficava nas respectivas propriedades dos sócios, facilitando sua utilização como fertilizante nas lavouras. Inicialmente, os grupos nos condomínios foram formados em média por 8 a 10 suinocultores. O desempenho técnico dos condomínios de suinocultura foi bom, considerando que esses agricultores possuíam criatórios individuais com baixa produtividade, em torno de 12 leitões desmamados porca ano, que passou a 19,6 leitões desmamados porca ano nas unidades associativas de melhor desempenho. Na esteira do desenvolvimento dos condomínios de suinocultura, foi criada a Associação Estadual de Condomínios de Suinocultura, a ECOS, com o objetivo de melhor encaminhar dois temas essenciais: o aprovisionamento ordenado de reprodutores e de rações de qualidade. A associação adquiriu o material de uma igreja demolida em Coronel Freitas e iniciou a construção de uma granja de produção de reprodutores, assim como deu início aos planos para a construção de uma pequena fábrica de rações para o autoaprovisionamento dos condomínios. Nesse momento, houve uma mudança brusca de orientação determinada pela presidência da IPAGRE e a empresa deixou de atuar na suinocultura. Com isso, a equipe foi desmobilizada e os condomínios viram-se desprovidos da necessária assistência técnica para a animação e continuidade do projeto. Juventude Rural. Historicamente, a extensão rural pública em Santa Catarina tem um foco de trabalho na juventude rural. Desse trabalho surgem muitas lideranças comunitárias que participam ativamente das organizações da agricultura familiar, como sindicatos, associações e cooperativas. Um processo marcante na história da extensão rural em Santa Catarina foi o trabalho com os clubes 4S, iniciado na década de 1960 no Brasil pelo trabalho de extensão rural. Inspirado no modelo similar americano, o principal objetivo dos clubes 4S, Saber, Sentir, Saúde e Servir, conforme Dias 2014, era melhorar as condições socioeconômicas de populações rurais e levar técnicas e práticas modernas ao jovem do campo. Os clubes também ofereciam, além do aprendizado de técnicas, um espaço de sociabilidade para a juventude. No trabalho com os clubes 4S, a extensão rural organizava diversas atividades como palestras, demonstrações, exposições, excursões, festas, etc., com a participação dos jovens rurais, os quais anualmente escolhiam uma diretoria. Conforme Silva, 2002, página 46, os clubes constituíam agrupamentos em que os jovens encontravam oportunidades para desenvolver suas personalidades, através de atividades sociais e pela aquisição de conhecimentos agropastoris e de economia doméstica. Outro trabalho realizado, em parceria com o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, foi a criação de casas familiares rurais, espelhadas no modelo francês de Maison Familiale Rurale, entidades voltadas à formação de jovens agricultores com a utilização da pedagogia da alternância, como relata Oliveira, 2021. As primeiras escolas foram criadas em Quilombo, São Francisco do Sul e São José do Cerrito, na década de 1990. O projeto teve grande desenvolvimento com inúmeros estabelecimentos criados, normalmente com o apoio das prefeituras municipais e famílias dos agricultores, além de contar com o apoio da França, que enviou um técnico experiente que permaneceu no Brasil durante muitos anos. O projeto ganhou relevância em todo o país e a pedagogia utilizada, alternância, acabou sendo reconhecida oficialmente pelos órgãos governamentais da educação. Atualmente, a IPAGRE desenvolve o projeto Ação Jovens Rurais e do Mar,
uma proposta de trabalho com jovens agricultores e jovens pescadores, visando prepará-los, juntamente com suas famílias, para o processo sucessório por meio do desenvolvimento de habilidades que lhes possibilitem ocupar papel estratégico na agricultura familiar, como protagonistas capazes de inovar, criar e implementar oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e econômico. As ações envolvem os jovens e suas famílias, lideranças comunitárias e extensionistas rurais da EPAGRE, e são desenvolvidas nos municípios e centros de treinamento da EPAGRE. Nos centros de treinamento é realizado o curso durante um ano, organizado em 8 a 10 alternâncias, ministrado com a metodologia da pedagogia da alternância. Durante o período, o jovem desenvolve, com a participação da família e do extensionista municipal, um projeto produtivo que poderá, depois de aprovado, receber auxílio financeiro da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. São 4 eixos temáticos: humano-social, gerencial, tecnológico e ambiental, que, embora separados, articulam-se através de uma perspectiva interdisciplinar e transversal. Essa proposta é uma construção participativa, que tem como foco de trabalho o jovem rural e pesqueiro, considerando a realidade em que está inserido, buscando como resultado jovens atuantes cientes de que são protagonistas de suas vidas, vislumbrando oportunidades de negócio que lhes favoreça a permanência em suas propriedades, com melhor qualidade de vida. O projeto iniciou em 2013 e até o momento em torno de 2.400 jovens já participaram, sendo que 20% eram mulheres. Redes de cooperação da agricultura familiar. As redes de cooperação, conforme Reuter et al., 2019, página 51, são organizações de grupos de empreendimentos ou de agricultores que objetivam melhorar a inserção socioeconômica e a competitividade. A partir do início da década de 1990, a Acaresc, a partir de 1991 EPAGRE, atuou em parceria com outras organizações, especialmente o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, na promoção desse movimento em Santa Catarina, começando pelo diagnóstico das formas associativas de produção e comercialização, trabalho que contou com a contribuição de técnicos locais da extensão rural, sindicatos, cooperativas e entidades não governamentais, ONGs. A partir desse diagnóstico, uma das linhas de trabalho foi o desenvolvimento do cooperativismo de crédito. A primeira cooperativa de crédito desse movimento foi criada em Quilombo, em seguida em Ceará, depois abrangendo outros municípios, dando posteriormente origem ao sistema Cressol em Santa Catarina. Esse trabalho, além da equipe do CEPAGRO, contou com o apoio da Diocese de Chapecó, sindicatos e ONGs da região. Outra linha importante de trabalho foi a organização de pequenas agroindústrias associativas. Esse trabalho foi desenvolvido pela equipe do CEPAGRO e lideranças locais da agricultura familiar, com o apoio destacado do Sindicato de Trabalhadores Rurais e da própria FETAESC. Um empreendimento de referência criado foi uma usina de beneficiamento de leite no município de Mafra, linha São Lourenço, constituída por uma associação de 9 pequenos agricultores. Inicialmente pequena, 1.200 litros dia, teve grande crescimento nos anos subsequentes, expandindo-se para as cidades vizinhas de Canoinhas, Papanduva, Rio Negro, Paraná e outras. Inicialmente uma associação, foi após coadjuvada por uma sociedade limitada para facilitar a burocracia fiscal e tributária, e funcionou por 27 anos ininterruptos com o mesmo quadro de associados. A maior parte do negócio girava em torno do fornecimento de leite para as escolas da região, merenda escolar, mas interrompeu suas atividades no mês de maio de 2021, devido ao fechamento das escolas ocasionado pela pandemia de Covid-19, desaparecendo assim sua principal fonte de comercialização do leite. O Programa de Profissionalização de Agricultores, realizado na década de 1990 e que oferecia cursos para os agricultores nos centros de treinamento da EPAGRE, foi uma mola propulsora importante para o investimento em empreendimentos diversos da agricultura familiar, especialmente das agroindústrias de pequeno porte. As agroindústrias construídas por grupos de agricultores familiares enfrentaram muitas dificuldades na condução e manutenção de suas atividades. Buscando alternativas para dar suporte e superar, em parte, essas dificuldades,
A partir de 1999, é iniciada a constituição de redes de cooperação, denominadas cooperativas descentralizadas, que são formadas por um conjunto de agroindústrias em que o agricultor, pessoa física, é o associado. Uma experiência que marcou muito o trabalho relacionado à constituição de cooperativas e ou redes de cooperação aconteceu no ano de 1998, quando a EPAGRE foi desafiada pelo Ministério da Agricultura a coordenar e implementar o projeto de agroindústrias associativas dos agricultores familiares do Oeste Catarinense, Pronaf Agroindústria, na condição de projeto piloto sob a coordenação do extensionista Oswaldir Dalbello. O projeto de agroindústrias associativas dos agricultores familiares do Oeste Catarinense, Pronaf Agroindústria, de acordo com Dalbello 2021, era constituído por uma rede de empreendimentos de pequeno porte, geridos por grupos de agricultores familiares, visando a transformação dos produtos agrícolas dos associados, assim como a produção de bens e serviços, de forma a gerar oportunidades de trabalho e renda. Pesquisas que analisaram a agroindústria de pequeno porte observaram que, isoladamente, essas iniciativas teriam dificuldades para se viabilizar. Individualmente, a contratação de serviços necessários para dar suporte a essas agroindústrias era inviável, devido aos altos custos frente às receitas obtidas. A alternativa, então, passou pela construção de uma estrutura comum de apoio aos empreendimentos. Dois instrumentos foram construídos para apoiar os agricultores familiares na implementação de seus empreendimentos: a Unidade Central de Apoio e as cooperativas. O papel fundamental da Unidade Central era construir e manter a estabilidade da rede. Esse projeto teve a parceria da Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense, a PACO, e do Ministério da Agricultura. Após um ano de intensos trabalhos na organização dos agricultores, na constituição de associações, em centrais de atendimento, na elaboração de projetos de viabilidade técnica e econômica e na capacitação de técnicos e produtores, o projeto foi oficialmente lançado. Entretanto, quando os recursos deveriam ser liberados, isso não aconteceu. Mesmo assim, o resultado desse trabalho foi positivo, pois foram desenvolvidas muitas competências entre os profissionais que efetivamente participaram da elaboração do projeto. Elaboração de projetos com viabilidade técnica e econômica, legislação sanitária, fiscal, trabalhista, legislação cooperativista, formação de associações, entre outros. E principalmente porque muitos agricultores, de posse dos projetos elaborados, conseguiram instalar suas agroindústrias conforme haviam sido planejadas, buscando financiamento de forma grupal nas agências bancárias da região. Dessa experiência, nasceu em 12 de novembro de 1999 a Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Concórdia, COPAFAC, a primeira cooperativa descentralizada constituída em Santa Catarina. No espaço de poucos anos, todos os municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, AMAUC, tinham uma cooperativa descentralizada constituída. E aos poucos, essa experiência foi se disseminando pelo Estado. Excursões eram recebidas quase semanalmente, de outras regiões e também de outros estados, relata Dalbello, 2021. Na sequência, o projeto Microbacias 2 foi executado pela EPAGRE de 2003 até 2010 e estimulou a criação de associações e cooperativas em todas as regiões de Santa Catarina. Um dos resultados desse trabalho foi a constituição em todo o território catarinense de enorme quantidade de associações e cooperativas que estimulam um ambiente de confiança e solidariedade entre os agricultores familiares. Um dos objetivos da criação dessas organizações foi alcançar mercado para seus produtos e maior poder de negociação perante os demais agentes das cadeias produtivas. Na década de 2010, o programa SC Rural proporcionou o fortalecimento das redes de cooperação. Um dos atributos para a aprovação do programa SC Rural pelo Banco Mundial foi a experiência com as redes de cooperação com suas agroindústrias associativas em pleno funcionamento, existentes nas regiões da AMAUC e no sul do estado de Santa Catarina. Conforme Reuter et al., 2019, página 51, as redes de cooperação organizadas nas últimas 3 décadas são o resultado da necessidade de agricultores excluídos das cadeias produtivas tradicionais buscarem novas culturas e criações e novas formas de organização.
Os autores identificaram, em 2016, 194 redes de cooperação, com a participação de 15.759 associados, com valor bruto anual comercializado de aproximadamente 256 milhões de reais. Considerações finais. Os 65 anos de atividade da Extensão Rural Pública em Santa Catarina coincidem com os períodos de maior crescimento e protagonismo do associativismo e cooperativismo no setor agropecuário, o que não é uma mera coincidência. O trabalho realizado com base nas necessidades apontadas pelos agricultores, trabalhadas com base em uma contínua relação dialógica, foi fundamental no apoio à organização das diversas formas associativas. Aliada a isso, a pesquisa agropecuária pública também tem grande importância no desenvolvimento de tecnologias e inovações apropriadas a cada contexto que compõe a realidade catarinense. No primeiro período do trabalho da extensão rural, a partir da década de 1950, predominou a organização visando o acesso aos insumos e a comercialização justa dos produtos agropecuários, quando o sistema cooperativo mostrou-se eficiente. Nas últimas décadas, a necessidade de alternativas para os agricultores excluídos das principais cadeias produtivas agropecuárias levou as famílias rurais à constituição de redes de cooperação. Essas organizações são estruturadas na forma de condomínios, associações ou cooperativas, que facilitam a compra de insumos e matéria-prima, a transformação agroindustrial, a comercialização, o compartilhamento de estruturas, a logística ou o conhecimento, entre outras funções. Essa estruturação tem se mostrado um caminho inclusivo e efetivo com a geração de trabalho e renda no espaço rural. A maior dificuldade para que esse processo se amplie, agregando mais famílias, refere-se à complexidade do ambiente de negócios na área de processamento de alimentos produzidos por agricultores familiares e pescadores artesanais. Um outro fator diz respeito ao atendimento à legislação ambiental, tributária e sanitária, que depende de investimentos além das possibilidades dos empreendedores e que há necessidade de flexibilizações que não comprometam a qualidade dos produtos e a preservação ambiental. Outra questão refere-se ao acesso ao crédito, que apesar dos avanços nas últimas décadas, ainda é seletivo, principalmente quando se refere às mulheres e aos jovens. Por fim, são necessárias principalmente políticas públicas de apoio às iniciativas, com a sincronização entre os órgãos públicos envolvidos na orientação técnica, na fiscalização, no fomento e na arrecadação tributária. A pesquisa e a extensão rural pública continuam presentes no apoio à organização em diferentes âmbitos que compõem espaços da agricultura familiar e da pesca artesanal em Santa Catarina.